A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano e alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Com alegria, com muito prazer, estamos aqui mais uma vez, né, irmão Márcio, para podermos estudar mais uma lição maravilhosa dessa nossa Escola Bíblica nesse segundo trimestre de 2021, em que estamos estudando os dons espirituais e os dons ministeriais. E hoje, dando prosseguimento a esse bloco de estudos a respeito dos dons ministeriais, vamos estudar a lição de número 9, que tem como título O Ministério de Pastor, né? Então hoje vamos estudar o quarto dom ministerial, né, irmão Márcio? É verdade. Baseado lá na lista lá de Efésios 4:11, né? Que é o dom ministerial de pastor, né? Já estudamos aí a respeito do dom ministerial de apóstolo, dom ministerial de profetas, dom ministerial de evangelistas, né? E hoje chegou a vez do dom ministerial de pastor, né? Que é aquele que é responsável, né? Responsável por cuidar da igreja do Senhor, né? E é o guia espiritual do povo de Deus nos nossos dias, né, irmão Márcio? Verdade. Essa é a importância do dom ministerial, talvez um dos mais importantes, né? Que é aquele que tem a responsabilidade de cuidar do rebanho do Senhor. O nosso texto áureo da lição se encontra lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Palavras do nosso mestre Jesus, né? É verdade. Se comparando ali na função de pastor, né? Que é ele que veio dar vida pelas suas ovelhas, que somos nós, né? Estamos aqui hoje, somos ovelhas do Senhor, né? Somos guiados por esse nosso sumo pastor Jesus Cristo, né? A nossa verdade prática, né, da nossa lição, diz assim que por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao supremo pastor Jesus Cristo. E essa é a principal missão do pastor, né, irmão Márcio? Veja, é a condução. Conduzir as ovelhas. Conduzir. E aqui já dá a ideia de pegar pela mão mesmo, né? Pegar assim pela mão e conduzir até entregar lá na mão de Jesus. Essa é uma das principais responsabilidades do pastor, né? Quem tem esse ministério de pastor, de pastorado, que é conduzir as ovelhas do Senhor. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, cuidou das suas ovelhas, conduziu, ensinou, né? Sim. E passou a responsabilidade para os discípulos e os discípulos para a igreja primitiva e continua até hoje. Enquanto Jesus não voltar buscar aí a sua igreja, né? Então, cabe aos pastores hoje conduzir as suas ovelhas até o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Verdade. É bom lembrar, Fabiano, que pastor não é profissão. É um ministério divino, um trabalho de Deus, não é profissão terrena. Exato. E a função maior do pastor é cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Exatamente. Há várias, nós vamos ver durante a lição, que há várias funções que foram sendo agregadas ao pastor. Com certeza. Mas a principal, a que Jesus pediu mesmo para Pedro foi: apacenta as minhas ovelhas. E essa palavra apacentar tem assim, um significado muito grande. Muito grande. Porque apacentar não é apenas alimentar as ovelhas. Nós vamos ver na nossa lição mais para frente um pouco sobre isso. Exato. Mas é muito mais do que isso. Muito mais do que dar o alimento para as ovelhas. É cuidar das ovelhas, é conduzir as ovelhas, é estar atento ali nas ovelhas. E essa é a função do pastor. Eu congreguei com um pastor, Fabiano, que dizia assim para nós. Quando ele olhava para a igreja, ele não via pessoas, ele via almas. Ele via almas ali. Exatamente. Então, às vezes a pessoa que estava ali fazia muita coisa contrária que ele não gostava, mas ele ia atrás daquela alma, ele olhava a alma, porque ele sabia que tinha que entregar, e tem que entregar, ele está vivo ainda, ele vai ter que entregar o rebanho para Jesus, as almas que Jesus ganhou, que Jesus comprou na cruz do Calvário. Exatamente. Hoje tantas e tantas pessoas, né, almejam ser um pastor de igreja, né? Sim. Mas só que tem que estar ciente das responsabilidades que um pastor tem. E nós também estamos vendo na lição, os alunos que estão nos acompanhando, tem a lição, tem a Bíblia, sabem que a Bíblia de Deus disse, Jesus disse que é Ele que dá pastores à igreja. Exato.
Hoje nós temos até curso cursos. para pastor, Exatamente. mas não passa de um ministério terreno. Exatamente. Porque o chamado verdadeiro e o ministério divino vem de Deus. Vem de Deus, exatamente. Não sou eu que escolho, é Ele que me escolhe para ser um pastor. Com certeza, a gente tem os pastores de igreja, que são os dirigentes que cuidam da igreja, e a gente conhecemos vários obreiros, né, irmão Márcio, que não foram ordenados pastores, mas você vê que são um pastor de mão cheia. Tem aquele chamado de Deus, não estão ali em cima do púlpito, estão na igreja, mas você vê que eles têm um chamado de pastor, pelo jeito de tratar com as pessoas, pelo cuidado, pelo carinho, pelo zelo. Tem chamado de pastor, só não foi ordenado, mas tem chamado de pastor. É verdade. Tem bastante hoje na nossa igreja. A leitura bíblica em classe, né, que serve como base para a nossa lição, são 3 textos bíblicos aqui. O primeiro está lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 11 e versículo 14. A carta de Paulo a Tito, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 11. E também a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, do versículo 2 ao versículo 4. Então essa leitura, esses 3 textos bíblicos aí, serve como base, né, para a nossa lição que vamos estudar hoje. O objetivo geral da lição, queridos, é refletir, né, sobre a missão de um pastor. É o que nós já estamos falando desde o começo da nossa aula. Vamos aí nos aprofundar na missão, né, do pastor das nossas igrejas. E os objetivos específicos da lição é confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor, também elencar as características de um verdadeiro pastor e conscientizar a respeito da missão do ministério pastoral. Aqui na nossa introdução, ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja, entre elas o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério, que é o ministério de pastor. Irmão Márcio, ali já no começo da introdução fala ali, né, demandas internas e externas da igreja local, né? Exatamente. Então quer dizer que o pastor tem que trabalhar dentro da igreja e fora da igreja também, né? Mas não perdendo o foco que o chamado dele é para cuidar das ovelhas, né? Veja que aqui nós temos a visita aos enfermos, é uma função que o pastor precisa estar atento. Aí tem as questões relacionadas às administrações eclesiásticas. Exato. Aqui nessas administrações eclesiásticas, muitas vezes é onde o foco do pastor é tirado da função, porque ele tem que tratar de outras coisas administrativas que não foi para isso que ele foi chamado. E nós sabemos, né, Fabiano, que muitas vezes até por pressão ele tem que fazer, mas os olhos do pastor tem que estar voltados para as ovelhas. Para as ovelhas, exatamente, né? Para a necessidade da ovelha. Ele tem que cuidar aí tanto da saúde espiritual quanto também da saúde física, né? Aí dos seus liderados, né? Aconselhando, visitando. Orando pelos seus liderados. Ouvindo, né? Principalmente. E também outra coisa interessante aqui, Fabiano, externas da igreja local. Então o pastor da igreja local é do seu rebanho que ele tem que se cuidar. Exatamente. Ele tem que conhecer as suas ovelhas. Talvez hoje nós temos igrejas numerosas como a nossa aqui, talvez o pastor não tenha o nome, não vai lembrar o nome de todos, mas ele tem que conhecer as pessoas, ele tem que sentir falta. Exato. Ele tem que olhar do púlpito onde ele está ali, cuidando do rebanho e sentir falta das suas ovelhas. E uma coisa também, né, irmão Márcio? Não estamos, só desculpe te cortar, não estamos impondo isso. É Jesus que falou isso, que ele tem que cuidar das almas que estão ali, das vidas que estão, né? É a responsabilidade. Responsabilidade. Tem, né? Nós estamos falando aqui para alunos e também estamos falando para professores da escola dominical. E a gente sempre gosta de usar um exemplo, né?
para professores, né, que cada professor tenha na sua sala um pequeno rebanho do Senhor. Exatamente. Assim como o pastor da igreja tem a responsabilidade de cuidar do seu rebanho, que nem você falou, irmão Márcio, ver que aquele membro não está vindo, o que está acontecendo, vai atrás. É a mesma coisa para um professor da escola dominical. Você acompanha a vida dos teus alunos, você cuida dos teus alunos, é o pequeno rebanho que o Senhor deu nas tuas mãos. Então, se tem um irmão que vinha à escola dominical e parou de vir, vai atrás, vê o que está acontecendo. Às vezes pode ter acontecido alguma coisa dentro da igreja mesmo que afastou aquele irmão da escola dominical. Exato. É o pequeno rebanho que você tem em suas mãos. Então tem essa responsabilidade também o professor da escola dominical. Cada professor tem o seu pequeno rebanho aqui dentro da igreja, sim, assim como o pastor também e está ajudando o pastor, exato, porque a nossa função é ajudar o pastor. Temos que auxiliar. Nós não estamos dizendo aqui que o pastor tem que carregar nas costas todas as ovelhas, não. Mas a missão dele, a visão dele é diferente. Exato. Eu não sou pastor, você também não. Então a gente não tem a ideia da visão, mas já conversei com vários pastores, eles têm uma visão diferente. Deus dá a eles uma visão diferente, pelo chamado deles. Então, às vezes, uma visão que eu olho de um jeito, ele vê de outro jeito. Então é por isso que os olhos do pastor têm que estar sobre as ovelhas. Mas nós, como professores, como líderes, como os membros da igreja mesmo, também tem que ajudar a cuidar. Com certeza. Porque tem um ditado que diz assim, né, Fabiano? O pastor não gera ovelhas, é a ovelha que gera ovelha. O pastor cuida da ovelha. O pastor cuida, exatamente. É como sempre Paulo falou aos Coríntios, né? É o corpo de Cristo. Todos somos membros do corpo de Cristo e cada um tem uma função. E a escola dominical, você citou muito bem, ela é um braço da igreja que ajuda em todos. Ela tem assim uma expansão, ela envolve toda a igreja, desde do berçário até a melhor ou maior idade. Então, cada professor, cada secretário de classe também, Fabiano, exato, é muito importante. Função, que ele está vendo ali, olha, faz 2 domingos que o Fabiano não aparece na escola. Vamos ver o que está acontecendo. Hoje nós estamos no mundo da informação. Exato, é tão fácil, né? Hoje tem vários meios de comunicação, de jeito de se comunicar com a pessoa. E às vezes, nesse contato com o aluno, acaba descobrindo que está acontecendo um problema que o pastor da igreja não sabia e o secretário da escola dominical leva até o pastor. Exato. Essa situação, olha o auxílio que está dando para o pastor, é a o corpo que está dando. Então, tudo vai se encaixando. Eu tive um professor, Fabiano, que ele tinha um caderno e o nome de todos nós. Ele orava por todos os alunos. Eu chegava às vezes antes um pouco na sala, ele estava de joelho dobrado falando o nome de cada um, e orando. Olha que importante. Cada aluno. Isso faz uma diferença. Carregava aquele caderno com ele. Faz uma diferença na vida do velho que você não imagina. Verdade. Né? Mas hoje, irmão Márcio, muito se falado também dirigentes de igreja, né? Dirigente da igreja tal, dirigente, né? Já como um administrador. Exatamente. Então, a gente não pode dizer que dom ministerial de pastor e dirigente de uma igreja são a mesma coisa. Tem diferença. É verdade, irmão Márcio? Tem diferença, sim. O dirigente, e há muitos casos que o dirigente da igreja, a visão dele está nas pessoas, né? Está cuidando de pessoas, está cuidando do número das pessoas e tudo aquilo que envolve a membresia da igreja. Já o pastor, nós já falamos aqui, vamos repetir, ele está cuidando das almas. Ele está preocupado com o destino final daquela pessoa, que é o céu ou o inferno. Ele tem que, mais do que outra pessoa, ele tem que estar conduzindo aquela pessoa para o bom caminho. Exatamente. E não tão preocupado com os números. E já um administrador, ele se preocupa muito, um dirigente, se preocupa muito com os números. Os números, então, e ele é capacitado. Né? É importante os números, mas muito mais importante é a alma, é a salvação daquela pessoa e a condução. Né? Porque, às vezes, Fabiano, a gente imagina que aceitou a Jesus, passou pelo discipulado, batizou, está resolvido. Não, o discipulado é a vida toda. Exatamente. Nós estamos juntos para ir um ajudando o outro. E é só o começo, né? Só o começo. Exatamente. E aí que vem o pastor visitador, o pastor que pode. Nós também conhecemos as dinâmicas das igrejas, conhecemos como é que funciona. Tem igreja que tem o pastor integral, tem igreja que o pastor trabalha o dia todo e tem que dirigir a igreja. Tudo isso a gente entende, a gente conhece. Mas mesmo assim, o que está chamado, que foi chamado por Deus, ele tem toda a preocupação dele focada nas ovelhas. Exatamente. Aí você resumiu, né? Chamado por Deus. Chamado por Deus. Dom ministerial de pastor é um chamado. Um chamado é de Deus que chama. É Deus que chama e é Deus que capacita. Já um dirigente de uma igreja, ele busca aí uma capacitação. Sim. Ele pode até não ter um chamado ministerial de pastor,
Mas ele é um dirigente de igreja porque ele foi capacitado para aquilo. Ele buscou Sim. a capacitação para ser um dirigente de igreja. Verdade. Como tem várias igrejas, né, irmão Márcio, que Tem. disponibilizam cursos teológicos para se tornar pastor, né? Então, eles fazem o pastor dentro da igreja, né? Então ali dentro, a Assembleia não é assim, a Assembleia de Deus é diferente, né? Mas tem algumas igrejas que oferecem esses cursos de capacitação para ser pastor. Tem. Ser ordenado E hoje na pastor. internet se encontra, até grátis, né? Tem grátis, curso. então. Mas o curso, o ensinamento, ele pode ser muito bom. Sim. Mas o chamado vem de Deus, não é ninguém, não é outra pessoa que dá, não é a faculdade, não é Deus. E se Deus não colocar a chama, o que é um chamado, Fabiano? É uma chama que Deus coloca no coração do ser humano. O que é o nosso chamado de ensino? É estudar, é ler, é se formar? Não, é um chamado que Deus colocou aqui que a gente tem que passar esse ensinamento para outros. Exatamente. É esse o chamado. E esse chamado ninguém consegue pôr no coração se não for o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo disse, a uns ele colocou. Exato. Então nem todos são professores, nem todos são pastores. Cada um tem a sua função. A sua função. Exatamente. Nós já falamos aqui nas outras lições Exato. a respeito de dons ministeriais, que é um chamado de Deus. Então tem alguns obreiros que às vezes querem se colocar num dom ministerial que não é o dele, que não é o chamado. Ele até ali na hora do entusiasmo vai e acaba encarando, mas ele não tem o chamado, vai chegar no período, por exemplo, agora como nós estamos passando, né, Márcio? De dificuldade, escola dominical não pode ser presencial, só online, as igrejas aí com restrições de público. Aquele que não tem o chamado vai desistir, não vai aguentar, vai largar. Mas aquele que tem o chamado de Deus, ele dá um jeitinho. Deus vai orientando ele. ele. Vai até o final. Vai até o final. Veja, Fabiano, quantos pastores de título nessa época sumiram? Exato. Porque tem muitos pastores que têm o título, mas não têm a função. Exato. Aí só o título não segura. Exato. Nós temos que ter o título de professor, mas a função também do professor. E nessa época, você lembrou muito bem de pandemia, sumiu muita gente aí que tem só o título. Exato. E você não vê mais, desapareceu. Exatamente isso daí, meu Márcio. O ponto 1 da nossa lição, Jesus, o sumo pastor. A expressão aqui no primeiro subtópico, Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece lá em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Marcado pela humildade e despojamento da sua glória, ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Esse adjetivo grande aqui resume Jesus, né? Exato. Ele é de elevada posição em todos os aspectos. Tudo que você for querer comparar com Jesus, Jesus sempre vai estar no ponto mais elevado de tudo. Né? Tudo. E aqui a lição fala, né, que Jesus aqui foi designado pastor no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento já se falava, né? Já se falava. Já se falava de Jesus. Eu até destaquei aqui, irmão Márcio, um versículo lá em Isaías 40:11, que já mostrava ali que esse pastor que ia vir para apacentar as ovelhas do Senhor já era Jesus, já mostrava para Jesus. Eu vou até ler aqui para os irmãos acompanhar. Isaías 40:11, que diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Aqui está falando de Jesus. Já estava mostrando que Jesus era aquele pastor que ia vir, que ia dar vida pelas ovelhas, né? Literalmente, né? Ele morreu para nos salvar. Exatamente. Diferente de um pastor, né? Que ele vive ali das ovelhas, né? Mas ele não vai dar vida pelas ovelhas. Mas Jesus não, Jesus deu a vida pelas ovelhas. E veja, Fabiano, que foi marcado pela humildade e despojamento da sua glória. Exato. Ou seja, Jesus abriu mão da sua glória para vir para a terra, para viver entre nós, né? Não da sua divindade, mas tudo que ele tinha com Deus, da sua glória, da sua, sua riqueza, enfim, lá com Deus, seus privilégios, digamos assim. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo e veio para a terra. Então, ele despojou-se de tudo para viver entre nós. Jesus, Fabiano, é o nosso exemplo em tudo. Exato. E o pastor,
ele tem que seguir o exemplo de Jesus sendo um líder servidor. Exato. Ele está aqui para servir. Veja como nós estamos pensando igual. Você falou, eu só vou ler. João 13, capítulo 12, versículo 15, irmãos. Amém. Olha como o Espírito Santo está nos É verdade. Disse Jesus, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e Senhor e dizeis bem porque eu sou. Porque bem é o que eu sou. Ora, se eu, Senhor, seu mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então, o exemplo aí, o exemplo, a base da liderança eclesiástica, né, é o modelo deixado por Jesus, que é para servir. Servir. E esse é o exemplo, né, que os pastores têm que tomar, o exemplo do sumo pastor, que é Jesus Cristo, que é servir. Agora, Fabiano, enquanto você vê aí, eu vou falar de um outro lado também aqui, que também nós estamos falando do exemplo que o pastor tem que ter. Sim. Mas vamos ver também o que Deus falou dos pastores que não querem ter esse exemplo, né? Jeremias capítulo 23 diz assim no primeiro versículo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Ai, quando aparece essa palavra ai na Bíblia, Fabiano, quer dizer julgamento. Ai quer dizer vai ser julgado, né? Então, aquele que quer ser servido, que tem a ovelha como dele e não de Jesus, ele vai passar pelo ai de Jesus também. E esse ai de Jesus aí vai doer. Esse vai. Vai ser um ai mesmo. O subtópico 2, irmão Márcio, o pastor conhece as suas ovelhas, né? Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. Irmão Márcio, a Bíblia é clara, né? Sim. Quando diz que o Senhor conhece as suas ovelhas. Uhum. E conhece mesmo. Conhece. Só que o problema, irmão Márcio, é saber se as ovelhas aprenderam a conhecer a voz do seu pastor. Que hoje, infelizmente, tem muitas ovelhas que não ouvem o pastor. Tem. Acabam se rebelando, estando em rebeldia e não ouvem a voz do seu pastor. O pastor sofre por ela. Exato. Sofre porque ele não quer que escape, ele não quer que saia do aprisco. Exato. Mas também, se ele aconselhou, falou, ajudou, a ovelha não quer, também ele não pode fazer muita coisa fora disso. A não ser orar, que é o maior dos proveitos que um ser humano pode receber, a oração de alguém. Mas também não é culpa do pastor. Tem ovelhas que ela não quer obedecer. Não quer obedecer. Mas nós temos que lembrar de Jesus, quando falou da parábola das 100 ovelhas. 99 não dava um problema, mas tinha uma que fugiu, que dava. Mas Jesus disse que o pastor foi atrás. Ele, claro, se referia ali a ele. Ele foi atrás, trouxe a ovelha, curou as feridas e reintegrou ela ao grupo novamente. O pastor faz isso, muitas vezes. Mas se a ovelha insiste em fugir, ele também não tem muito, daí não dá para... Infelizmente, porque não é por força nem por violência, mas é por instrução, por amor. O evangelho é pregado para todas as pessoas, né, irmão Márcio? Tem aqueles que se atentam e ouvem, aceitam, mas tem aquelas que ouvem e não aceitam. E também, Fabiano, nós estamos vivendo, principalmente, à medida que vai passando os tempos, as coisas vão mudando. Deus não, mas as coisas. Nós estamos vivendo uma época de tanto na igreja como fora dela, de pessoas muito sensíveis, Fabiano. Então há muita sensibilidade, é muito, sabe, que até não chama ainda no mundo virtual de mimimi, não é isso que fala? Então tem crente assim também, Fabiano, que sabe, qual que é a boa ovelha? Aquela boa ovelha que ouve o pastor, pega o ensinamento que o pastor deu a ela, a correção que o pastor fez, porque ela entende que o pastor está fazendo isso por amor a ela. Deus o conduziu para ir lá e dizer, olha, e se for preciso aplicar algum tipo de restrição à pessoa, ele vai aplicar dentro da palavra de Deus, mas por amor à ovelha. O problema é que tem muita gente que se você falar alguma coisa, ele vai embora. Exato. Ele não quer ficar.
Agora você imagine, né, Deus com Israel, né? Quantas vezes Deus ali prometeu bênçãos para Israel, e Israel sempre errando com Deus, errando com Deus, errando, Deus cumprindo a sua parte e Israel não cumprindo. Deus chegava, repreendia Israel e colocava no caminho. Você imagina se já na primeira Deus desistisse de Israel? Exato. Deus não... Talvez nós nem estaríamos aqui hoje, talvez tivéssemos sido consumidos verdade. por Deus. Mas não, Deus sempre estava ali. Por quê? Porque Deus queria o melhor para Israel. E assim é o pastor, ele quer o melhor para a sua ovelha. Se a ovelha não está ali ouvindo a sua voz, está sendo desobediente, ele vai repreender, para colocar ela no caminho, ele vai exortar essa ovelha. Exortar. Para ela não se desviar. É o amor, é com amor, né? É o amor, exatamente. A verdade sem amor, ela mata. Mas a verdade com amor, ela salva. Salva. Tira a pessoa, né? Quem não precisou? Eu já precisei de ser exortado com amor. Sim. Por alguma coisa que às vezes eu, não por rebeldia, mas eu achava que estava indo bem e não estava. Aí o pastor chegou, conversou comigo, eu entendi o conselho que ele me deu e mudou. E precisamos, né, irmão Marcos? Ouvimos, precisamos. Nós vimos no começo aí que uma das funções do pastor é conduzir. Então, quando a Bíblia usa a figura do pastor, porque o povo de Israel conhecia, por ser um povo agrícola, por ser um povo que criava esses animais, eles conheciam como é que era um pastor de ovelha, Exato. né? Então eles sabiam que o pastor que estava conduzindo aquele rebanho, era ele que tinha a vara ou o cajado. Era ele que conduzia as ovelhas nós vamos ver o Salmo 23, né? Que o Davi, ele conhecendo a função dele de pastor, ele se remete a Deus como um pastor de ovelhas, dizendo: o Senhor cuida de mim, me leva a verdes pastos, porque ele fazia isso com as ovelhas. Então, o pastor tem que conduzir as ovelhas. É claro que na direção de Deus, mas também quando é preciso, como dissemos aqui às vezes, chamar atenção, ele tem que chamar, porque é a responsabilidade dele. Claro. Hebreus diz que o pastor é aquele que vai entregar para o Senhor o rebanho. Com certeza, o nosso pastor. Então ele não pode negligenciar. Né? Nosso próprio pastor aqui, né, o pastor Walter, quantas vezes já não falou: me ajudem a levar vocês para o céu, eu preciso da ajuda de vocês. Exatamente. Então E outra coisa, Fabiano, também não pode privilegiar ninguém. Não. Tem que ser tratado todos iguais. Todos iguais, não pode ser diferente. Né? O trabalho de pastor, né, talvez aí é o mais antigo que nós temos conhecimento. Lá em Gênesis, lá já fala lá que Abel era pastor de ovelhas. Então, desde o começo. Então, por isso que Jesus exemplifica esse trabalho como pastor, né? Porque é um dos mais conhecidos em todo o mundo, né? O subtópico 3, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Este é o contexto de que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro 5, do 2 ao 4. Então, o cuidado, né, irmão Márcio? O cuidado aí do pastor em relação às ovelhas, né? A gente sabe que as ovelhas são animais sensíveis, né? Sim. São animais frágeis, inofensivos, chamado né? até de débeis. Exato. E por conta disso, né, elas passam a ser presa fácil, né, para os predadores. Né? Sim. Por isso a importância do pastor de cuidar. O crente é comparado à ovelha. É ovelha. Porque se não tiver um direcionamento, um cuidado espiritual, um estudo da palavra, nós somos presas fáceis para Satanás. E o rebanho de ovelhas, Fabiano, estava lá no pasto, que as ovelhas baixam a cabecinha lá para comer, assim, lá olhando para o pasto. Então, quando o lobo vinha, o tigre, o leão, enfim, ele não olhava para as ovelhas, porque a ovelha é fácil chegar lá e pegar. Ele olhava quem estava cuidando das ovelhas. E daí ele viu o pastor. Aí o pastor afugentava. Né? Davi mesmo conta para Saul: já matei um leão, já matei um lobo, né? Um bicho lá, que veio atacar as ovelhas do meu pai. Ainda sobre o rebanho, interessante também, Fabiano, é que Moisés ficou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas do seu sogro. Não era dele o rebanho. Ele estava sendo treinado lá porque ele ia cuidar de um rebanho que também não era dele, que era o povo de Israel.
Então, o rebanho nunca é do pastor, Não. é do sumo pastor Jesus Exato. Cristo. Mas o pastor que foi chamado por Deus, ele tem que trabalhar aqui para Deus, para conduzir essas ovelhas débeis aqui, essas ovelhas fracas de cabeça aqui, para o caminho certo. O Exatamente. pastor, Fabiano, ele tem que ter cheiro de ovelha, conviver com a ovelha. Exato. O próprio Jesus falou, né? Ele anda ao derredor. Sempre Satanás está andando em nossa volta, querendo nos tragar de qualquer jeito. E nós somos ali, estamos ali no meio do pasto. Na visão humana, o pastor que está cuidando, está doutrinando a igreja, ensinando a igreja. Exato. Tal, né? É bem isso mesmo. O ponto 2 da lição, as características do verdadeiro pastor. O subtópico 1, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode o líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. E aí é um perigo, né, que muito pastor aí acaba cometendo, né, irmãos? É verdade. O que pregar tem que fazer. A sua vida tem que ser conforme a sua pregação, né? É interessante, Fabiano, que uma das funções do pastor é ensinar. Então ele tem que ler, ensinar e aplicar. O ensino na sua vida e na vida da igreja. Exatamente. Nós tivemos um caso aí uns anos atrás, por aqui, Fabiano, um dos campos ministeriais aqui de Curitiba, da região metropolitana, o pastor comprou um carro de R$150 mil e as igrejas estavam caindo aos pedaços lá no interior. Aí você já pode imaginar o rolo que deu, né? Então esse pastor não estava preocupado com as ovelhas de jeito nenhum. Com certeza. Aqui, Tiago... Mas ele não pode ter um carro nesse valor? Pode, mas desde que não tire das ovelhas, desde que seja da sua função, ele é um empresário e tal. Ele não precisa disso, mas já que ele quer, então. Mas esse que eu estou falando foi o maior escândalo aí, ele tirou literalmente da igreja e comprou. Aí, por pressão daqui e dali, ele acabou trocando pela metade do preço. Por outro lado, meu Márcio, eu conheço um pastor muito próximo de nós, que ele fez o contrário, ele vendeu o carro que ele tinha para colocar na igreja, para comprar um terreno ali que a igreja estava precisando. Veja que nós estamos falando aqui de fatos que acontecem, e eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo também conhecem essas histórias. Certeza. Agora, o outro lado também, Fabiano, vamos dizer também, que o pastor também é um ser humano. Claro. Então ele também tem dores, ele tem sofrimento, ele tem saudade, tristeza, tudo. Ele precisa de férias, ele precisa de ter um mínimo no caso do pastor que não tem uma renda, ele precisa ter um mínimo de renda para viver. Ele tem filho, ele tem esposa, ele tem também os seus sonhos, e ele precisa também do seu descanso. Tudo isso tem que ser equilibrado na obra de Deus, não é só cobrar. Mas a responsabilidade de um pastor não é pequena, porque ele tem essa função de instruir um povo para entregar para Jesus. É uma responsabilidade maior, né? Tem que levar para o céu. Levar para o céu. Tiago nos exorta, né, a respeito dessa caráter íntegro aqui. Exato. Nos exorta a falarmos e agirmos de forma correta, né? Então, em Tiago 2:12, que diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, é o exemplo que o pastor tem que ser. Jesus disse também, né? Seja a sua palavra, seja sim, sim, não, não. Exatamente. Não pode ter dúvida, tem que ser sim, não. Com certeza. E para fechar esse subtópico 1 aqui, o final é disso tudo. Exato. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do evangelho que ele proclama. Exato. Então tem que estar em sintonia com o evangelho de Jesus. Se não tiver em sintonia, não vai prosseguir muito tempo, né? É verdade. Subtópico 2, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2 e 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Estas características denotam idoneidade moral,
e maturidade espiritual. A mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. E aqui é a necessidade, né? Demonstrar, né? Os frutos do Espírito têm que ser claros na vida do pastor. Não basta ser honesto, tem que parecer, né? Tem que parecer honesto. Então, você imagine uma igreja local com um pastor que é mal falado em toda a região. Meu Deus do céu. Então, o pastor tem que, além do cuidado que ele tem com as ovelhas, ele tem que cuidar da sua reputação também. E aqui ainda sobre o caráter, Fabiano, nós não podemos confundir carisma com caráter. Carisma é bom, se você tem, ajuda, mas o caráter é bem melhor. Com certeza. Aqui sobre ser exemplo para os liderados, né? Você falou, né, que um pastor que é conhecido aí na região por estar devendo, né? É complicado, mas você é daquela igreja, daquele pastor aí que está devendo tanto, né? É perigoso, né? O apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo 4,12, dá um exemplo quanto a isso, quando ele exorta lá Timóteo, não, ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade e no espírito, na fé e na pureza. Então o verdadeiro pastor tem que ser exemplo para os fiéis. Dos fiéis e dos infiéis. Exatamente. Ele tem que ser exemplo para a igreja. É bom ressaltar aqui, Fabiano, que nós não estamos falando em perfeição aqui. Não, você que está nos ouvindo, você tem que obedecer ao pastor, tem que seguir as orientações dele, mas os teus olhos têm que estar em Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. Exato. E o pastor também não procura perfeição em nós, porque ele não vai encontrar. Exato. Mas ele procura uma parceria, uma ajuda, todo mundo junto, o Espírito Santo comandando. Porque tem pessoas que, ele é tão ficcionado naquela pessoa, no do pastor, que se lá o pastor acontece alguma coisa, porque ele é humano, a pessoa desiste de tudo. Então a sua fé está firmada no homem, na pessoa, e não é isso que é para ser. Agora, os nossos líderes, por exemplo, você conheceu, eu conheci também bem, o pastor José Pimentel de Carvalho, que era o nosso líder, já falecido. Eu ainda não tive o prazer, né, dele. E hoje nós temos o pastor Wagner, nós temos o nosso pastor Walter, então são pessoas que a gente se espelha neles, Exato. A gente pega o que eles têm de bom, a gente segue as instruções deles, mas estamos firmados em Cristo, porque somos humanos, né? Exato. Esses tempos o pontífice da Igreja Católica não deu um tapa na mão de uma mulher, lá não gerou maior confusão no mundo, que ele tirou a mão da mulher. Essa semana mesmo... Ele não é humano? Ele é humano. Então, ele é humano. Essa semana mesmo ele deu uma declaração a respeito dos brasileiros, né? Que aí muita gente aí acabou, nossa, mas... Então nós não podemos fixar nossos olhos. Não. Nós temos que olhar em Cristo, para Cristo Jesus que morreu por nós e seguir as orientações desses homens que o Senhor põe para nos conduzir, que dá a eles a autoridade. Porque o pastor, Fabiano, ele recebe uma autoridade espiritual de Jesus para conduzir o rebanho. Exato. Não para amedrontar, para explorar, para deixar o rebanho sendo suas, vítima ali, presos com ele. Pessoas é para serem amadas e não para serem exploradas. Exato, irmão Márcio. E se por um acaso um pastor está explorando as ovelhas, ele vai se tratar com Deus lá na frente. Vai ter o acerto de contas, o tribunal de Cristo. Né? E lá ele vai se tratar, lá ele vai ser cobrado. Aliás, falando nisso, Fabiano, deixa eu achar aqui, deixa eu encontrar aqui que eu marquei. Tudo que nós fazemos aqui na terra, em prol da obra do Senhor, certo ou errado, vamos ter que prestar conta com Deus. E se o pastor estiver explorando as suas ovelhas, também. Olha a orientação de Deus contra os pastores que não cuidam. Olha, ele diz que, aqui está dizendo em Ezequiel capítulo 34, versículo 4, você pode ver na sua Bíblia aí, diz assim, a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Então, para esses também vai ter rigor e dureza no julgamento final. Exatamente, é isso que nós estamos falando, né, irmão Márcio? Então, a responsabilidade do pastor. Né? Aqui no subtópico 3, exemplo para a família. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família, sua primeira comunidade e igreja. Governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito.
É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor, que é esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Isso vale para todos os obreiros da casa do Senhor, né, irmão? Não apenas para o pastor, né? Não. Como que anda a sua casa? É verdade. Será que se você aí tem um ministério, você é líder de algum departamento, está fazendo um bom trabalho na igreja, mas como é que está a tua família? Como é que está? Você está cuidando da sua esposa? Está cuidando dos seus filhos? E é isso que a nossa lição vem mostrar aqui. Verdade. Veja que Paulo diz a Timóteo era um pastor de igreja. Paulo orientou Timóteo para que ensinasse a igreja, dizendo assim no capítulo 5, no versículo 8 da primeira carta de Paulo a Timóteo: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. Meu Deus. Então veja, negou a fé. Fabiano, há uma escala que nós temos que entender, que funciona na vida do pastor, de todo crente. Nós estamos falando de pastor hoje na lição, mas de todos. A escala é assim: Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, depois vem o trabalho para você manter essa família, porque senão você não vai conseguir manter, e depois vem a igreja. Ah, então eu não preciso me preocupar com a igreja? Não. Precisa, mas tem que ter equilíbrio, porque o culto começa em casa, o ministério pastoral começa na família, o ministério do professor, Fabiano, começa na família, tudo começa na família. Exato. É de lá que a gente vem, né? A igreja é uma extensão do lar, da família, nós começamos lá. Exato. Então o pastor tem que ter, claro, um testemunho muito bom da sua família, que ele cuida, que ele faz aquilo que tem que fazer. Exato, como a gente sempre fala, se a igreja tem famílias fortes, a igreja vai ser forte. Agora, se as famílias da igreja estão ali se separando, estão ali brigando, isso vai refletir na igreja do Senhor, vai refletir, precisa. Quantos erros já foi cometido, Fabiano, por pastores? Eu já ouvi até testemunho deles, você também deve ter ouvido, de que só cuidar da igreja, e aí quando foram ver, seus filhos estavam envolvidos com droga, com isso e com aquilo. Então por que não respeitaram essa escala que foi posta pelo próprio Deus? Exato. Deus criou Adão, não foi? Adão para adorar ele. Não tinha igreja ainda, tinha o Adão. Aí Deus falou o quê? Adão, você vai lavrar e cuidar, trabalho. Aí depois foi feita a instituição da igreja, que foi instituído o culto, foi instituída a igreja. Então, é Deus em primeiro lugar e a tua família. E aí depois você tem o teu trabalho e também cuida da igreja. Essa escala, com a orientação do Espírito Santo, não vai faltar nada para nenhum deles. Com certeza. Davi foi um exemplo disso, né? Foi um exemplo. Foi muito bom como rei. Cuidou das coisas de Deus, do reinado de Israel, mas a sua família... Desastre total. Filhos ali se matando Filho se matando, filho queria matar ele, filho estuprou a irmã, matou o outro, enfim, foi uma tragédia. Por quê? Porque ele não parava para ouvir. Não. Ele não parava para ouvir os filhos, não parava para ouvir ninguém. Exato. Ele queria só fazer o trabalho do reino. Então, aos pastores que também nos ouvem, tem que ter essa coerência. De repente você está só, puxa, é bom, você está fazendo para Deus, mas pare um pouquinho e faça também para aqueles que Deus deu para você cuidar, que é sua esposa, teus filhos. Exato. Para fechar esse subtópico 3, irmão Márcio, 1 Timóteo 3:5, Paulo diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Resumindo tudo isso daí. O ponto 3 da nossa lição, o ministério pastoral, já partindo para o final da nossa lição. Aqui o primeiro subtópico fala sobre a missão do pastor. O termo pastor no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão do ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, como encontramos no livro do profeta Isaías. O verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. Aqui, irmão Márcio, a lição fala, que o pastor aqui dando-lhes alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Mas não é apenas dar o alimento espiritual, Então, apacentar não é apenas dar o alimento espiritual, O ministério pastoral, ele significa muito mais do que alimentar, Não é apenas alimentar.
o Salmo 23 resume, né? É. A função de um pastor, de apacentar, o cuidado, né? É o conselheiro. O pastor é o que Exato. aconselha, é o que instrui, é o que indica o caminho, o que ajuda. Ele não impõe nada, mas ele ajuda, ele orienta. Exato. Ele sempre está fazendo com que você observe que Deus tem sempre o melhor. Nós temos que acreditar nisso. Nós estamos vivendo numa época de muita apostasia, muito abandono da fé. Tem muita gente trocando Jesus por tudo, já que aparece já estão saindo. É bíblico isso, tinha que acontecer. Então o papel o trabalho do pastor é estar sempre orientando que não, Jesus prometeu, ele vai fazer, fica com ele. É difícil, não é fácil, mas Jesus está com você, calma, vamos fazer. Ele é um orientador. E também uma das funções dele é ser apto a ensinar a palavra de Deus. Exato. Ele tem que ensinar. Aquilo que eu falei agora há pouco, ele tem que ler, ensinar e aplicar aquela palavra de Deus na vida da igreja. Exatamente. Então, que nem o Salmo 23 fala que o pastor, nada falta para as ovelhas, o pastor dá tudo pelas suas ovelhas, né? No versículo 2 fala, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Então, ele alimenta as ovelhas, ele cuida das ovelhas, conduz aí por caminhos tranquilos, né? Tem que conduzir as ovelhas até ao caminho certo, que é chegar ao céu. Ele dá a proteção, ele dá a segurança para as ovelhas. Então ele não deixa que essas ovelhas se perdam. Então não é apenas o alimento espiritual, ele cuida delas, ele conduz elas, ele aconselha elas. Uma das funções do pastor de ovelha, professor Fabiano, era ir na frente, descobrir o bom lugar, descobrir onde tinha água, ele ia lá, preparava o lugar, daí levava as ovelhas. O nosso Supremo Pastor Jesus Cristo já foi preparar o lugar. Já está pronto. Então agora ele já deixou os pastores aqui para conduzir, já tem um lugar, não precisa ele procurar esse lugar. Agora é só ele ensinar a igreja e conduzir para esse caminho. Isso mesmo. Porque é para o céu. Né? É verdade. É lá que nós esperamos chegar. É verdade. Subtópico 2 é uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização e missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda a boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Irmão Márcio, apesar, né, de estarem sob a responsabilidade do pastor aqui, todas essas atividades, nessa execução de todas essas atividades que a lição mostra aqui, né, não significa que ele precisa fazer tudo sozinho, né? Não, de Ele jeito nenhum. precisa, ele deve contar aí com obreiros maduros, né, e experimentados para ajudar o pastor, para auxiliar o pastor nessa administração dessas atividades, né? Porque, como nós já comentamos, o próprio Jesus, né, ele comissionou ali os discípulos. Jesus poderia fazer tudo sozinho, mas ele comissionou os discípulos para dar continuidade. Cada um tinha uma função. E assim também o pastor precisa do auxílio dos obreiros dentro da igreja. Veja que tinha lá o tesoureiro, né? Tinha um que cuidava das finanças, que era o Judas, né? Exatamente. E mais uma vez aqui eu chamo a atenção, Fabiano, da toda a obra da igreja local. Toda a tua igreja. E é interessante, Fabiano, que a obra de Deus é tão maravilhosa que uma igreja, e nós vemos aqui no Veracruz, ela tem pessoas para todas as mãos de obra da igreja. Exato. Tem, né? Deus é maravilhoso que ele prepara, ele salva as pessoas certo. Tem para mexer na informática, tem em tudo, no som, tem o administrador, tem o tesoureiro, enfim, tem tudo. Tem o músico, tem o maestro, tem o professor, tem tudo ali, o pastor tem tudo. Então um bom líder, como o pastor tem que ser um líder servidor, como o exemplo de Jesus, ele vai trabalhar, ele é um polivalente sim, porque ele tem que ter conhecimento em todas essas áreas, mas ele tem uma equipe que trabalha com ele. E se ele for um bom líder servidor, um bom líder que sabe valorizar a sua equipe, trabalhar junto com a equipe, o peso fica bem menor para ele carregar. Com certeza. Por isso que existem os departamentos dentro da igreja, né, Márcio? Para dividir essas funções, né? Agora, se for aquele que quer abraçar tudo para ele, Não. daí ele não vai aguentar mesmo. Não vai mesmo. Fabiano, eu lembrei aqui de Atos 6, quando a igreja crescia,
E aí houve aquele descontentamento na distribuição dos alimentos. E não era só alimento, não, os cuidados mesmo com as viúvas, com os órfãos. Aí chegou aos ouvidos dos apóstolos, né? Pedro, os outros que estavam liderando a igreja na palavra. Pedro poderia muito bem, como líder da igreja, dizer, não, deixa eu resolvo tudo, deixa comigo. Não, ele fez uma reunião e disse, não, nós vamos escolher aqui 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, que vão fazer esse trabalho. E nós vamos ficar na pregação da palavra e na oração. Exato. Então ele dá uma demonstração ali que você tem que saber compartilhar o trabalho com todas aquelas pessoas que Deus te dá. Como é o nosso caso, que tem uma equipe muito, graças a Deus, que ajuda, está sempre com o pastor ajudando. Né? Exatamente. Precisa, né? Subtópico 3, partindo para o final, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas. Exploravam o rebanho e não o poupavam. Não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com que elas se dispersassem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo a escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que este retivesse firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tapar a boca. Então, como existem os verdadeiros pastores, que são fiéis a Deus, que estão apacentando o rebanho do Senhor, existem os falsos pastores, né, irmãos? Que exploram o rebanho, que se enriquecem às custas do rebanho. Eles apacentam a si mesmo, né? Exatamente. E não as ovelhas. Eles querem construir o reino deles. Exato. Tem casos aí de pastores, irmão Márcio, que têm fazendas, aviões, são milionários, têm muito dinheiro. E é isso que é a função do pastor? Precisa tudo isso? Não precisa. Tem patrimônios aí de milionários, já estão até naquela revista Forbes aí, né? Então, eles não se interessam pela vida espiritual das ovelhas, né, irmão? De jeito nenhum. Eles se interessam em enriquecer. Nós experimentamos aqui no Brasil uma disputa muito grande do maior templo, né? Cada um quer ter o templo maior do que o outro. Porque isso demonstra o quê? Poder. Né? Então, busca-se pedra até em Israel para pôr no templo. Será que é isso que Deus quer mesmo? Acho que não, né? Outra coisa também, Fabiano, o pastor, ele precisa prestar conta a alguém do que ele faz. Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava aqui na terra, mas ele prestava conta ao Pai. Ele dizia, Pai, graças te dou, porque confiaste a mim e tal, falei. Então, um pastor começa a se perder na sua liderança espiritual quando ele começa a não prestar conta mais a ninguém. Ele acha que ele não precisa disso. Exatamente. É o começo da sua derrocada espiritual e ministerial. E uma coisa que identifica as igrejas desses falsos pastores, irmão Márcio, é que nas suas igrejas não tem doutrina, não tem ensino, não tem cuidado com os novos convertidos, não tem cuidado daqueles que são desviados, daqueles que são fracos na fé, eles não cuidam. O único cuidado deles é enriquecer. É se engrandecer cada vez mais. E as ovelhas ficam à sua própria sorte. Eles falam coisas que as ovelhas gostam de ouvir, né? Ali agregam várias ovelhas e ali ele constrói um império deles. E os absurdos, né? Perfume ungido, sacola ungida. E muita gente acaba caindo nessa história. E aí por aí vai. Por quê? Porque também é o que nós falamos agora há pouco. Muita gente, o ensino verdadeiro que o pastor fiel, o pastor sério está ensinando, eles não querem ouvir. Não querem. Que é as aflições, que é o sofrimento, que é assim mesmo, mas que Jesus não ofereceu nada fácil na terra. A festa vai ser no céu. Exato. As bodas, o casamento da igreja com o noivo não vai ser aqui na terra, vai ser no céu. E aí vai ter uma festa lá de 7 anos, Fabiano. 7 anos. Mas as pessoas querem já a festa aqui. Elas procuram esses meios mais fácil. Né? E quanto mais elas procuram esse meio mais fácil, mais os enganadores se aproveitam. Como nós falamos, as ovelhas são o quê? São animais frágeis, dóceis, inofensivos. Então,
contou alguma coisa e se já enganou, já rebanhou aquela ovelha. Aí eles compram apartamento nos Estados Unidos de 7 bilhões de dólares. Mais ou menos assim. E a igreja padecendo. E ainda, Fabiano, sobre isso também, me veio aqui à memória, eu vi há muito tempo já, uns anos atrás, eu vi uma pesquisa dos Estados Unidos, que cresceu muito nos anos 90 para cá, como é que fala? Psicólogo cristão. Muitos pastores, enfim, muita psicologia cristã. Então tem pastor psicólogo, pastores antropólogos, pastores sociólogos, tudo isso é bom. Mas o dom de pastor é Deus que dá. Então o pastor não é psicólogo. O verdadeiro pastor, ele não quer desvendar a mente da pessoa. Ele quer nutrir a alma com a palavra de Deus. Então, tudo isso faz parte, é bom, quanto mais estudo, melhor. Claro. Mas nunca esqueça que o foco do pastor é a alma. E o único que pode dar esse remédio certo é Deus, não são os livros. Exatamente. A partir do momento que ele acha-se melhor em tudo, que não precisa de mais ninguém, é o momento que já se perdeu. Não, eu já fiz todos os cursos, eu tenho aqui a administração de pessoas, eu sou um gestor de pessoas. Exato. Eu já li toda a Bíblia, já conheço a Bíblia, não preciso de mais nada. Jesus não chamou gestor de pessoas para dirigir a sua igreja santa aqui na terra, para nos conduzir. Jesus chamou pastor de ovelha, porque pastor de ovelha tem que pôr a mão na massa. Tem que ir atrás, tem que bater palma, o que está acontecendo, vamos conversar, entendeu? Exatamente. E mais uma ainda, antes de encerrar, Fabiano, o assunto é tão bom, né, que vai gerando, né? Com certeza. Vai gerando. Houve muitos casos já, Fabiano, de pessoas não quererem mais procurar os pastores, alguns, para conversar, porque eles contavam no gabinete pastoral uma questão, amanhã estava todo mundo sabendo já, né? Que eu tenho um amigo meu que diz assim, o problema do melhor amigo é que o meu melhor amigo, eu conto com o meu melhor amigo, mas o meu melhor amigo tem um melhor amigo, e o melhor amigo dele também tem. Então o pastor também tem que ter essa discrição, ter esse cuidado para não espantar a ovelha, para trazer para perto, para não ir buscar conselho de quem não tem conselho para dar. E tem muita gente, né? Porque um psicólogo, respeito, não tenho nada contra, mas ele não tem um conselho bíblico, porque o conselho bíblico é quem é o pastor que se alimenta da Bíblia para alimentar a sua ovelha. Exato. É um perigo, né? É um perigo, Fabiano. O assunto tá bom, mas chegamos à nossa conclusão, irmão Márcio. Uma aula maravilhosa, né? Que aula boa, viu? A nossa conclusão, o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a igreja de Jesus. Esta acha-se espalhada nas igrejas locais, que reúnem crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador. Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. É verdade. Fabiano, Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A vida de um pastor, Fabiano, ela tem que ser conduzida por esses 3 pilares que eu vou falar aqui: paciência, experiência e esperança. Paciência para suportar as aflições que nós falamos aqui nessa aula. Experiência para conduzir os crentes, as ovelhas até ao céu. E a esperança de que ele vai entregar esse rebanho ao Supremo Pastor Jesus Cristo. O trabalho de um pastor é feito a conta-gotas. Paciência e mais paciência. Amém. Deus abençoe. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Deus abençoe.